Boa noite, pessoal! Estamos aqui de novo nas lives do HNA aqui em Atibaia, hoje trazendo um tema bem, assim, principal mesmo aí na questão do que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Tema central aí. Trouxemos aqui o Dr. Murilo do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar aqui do nosso hospital, para abordar o tema exames do Covid-19, né? Eu queria dar boa noite aí para o Murilo. Boa noite. Tudo bem, bom? Murilo? Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Essa temática tão importante de exames, que também é uma coisa que gera muita dúvida. São dúvidas que são trazidas tanto para os nossos colegas quanto para os nossos pacientes e, na verdade, o público em geral, que tem bem essa discussão de como fazer, quando fazer, como que a gente interpreta. Então a gente espera esclarecer um pouquinho mais dessa temática hoje. Maravilha. Pessoal, como sempre, fiquem à vontade para fazer as perguntas aí, não é? A gente estruturou uma sequência aqui para ficar um pouco mais didática, mas a gente até estruturou um pouco menos perguntas hoje, porque a gente imagina que vai ter bastante dúvida, né? Tá bom? Então vamos lá. Para começar, queria já perguntar para o Murilo, né? Como é feito o diagnóstico da doença Covid-19? Então vamos lá. A doença Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, a gente pode fazer diagnóstico dela de várias formas, né? A gente tem três pilares especiais que a gente usa, três pilares específicos, que são a parte clínico-epidemiológica, que é sintomas de síndrome gripal, febre, tosse, coriza, todos aqueles sintomas que a gente conhece como resfriado, né? Associados a uma possível incidência, uma possível contaminação que você tem ambiental. Como a gente está num período de pandemia, a gente não consegue mais dizer, uma pessoa que viajou e voltou de algum lugar, tanto quanto uma pessoa que, na verdade, pegou um ônibus e pegou lá. A gente pode ter essa contaminação em qualquer local. Mas a gente leva muito em consideração assim, eu trabalho num lugar que é mais infectado, eu tenho algum parente que está com essa doença confirmada, ou eu recentemente fui para algum lugar que depois eu fiquei sabendo que pessoas que estavam comigo, que viajaram comigo, tiveram essa doença. Muito bem, então a gente tem essa relação clínica e epidemiológica, né? Sendo que os mais importantes, falta de ar, tosse, esses sintomas, a gente sempre acaba valorizando bastante. Então, uma pessoa que tem isso, a gente já começa a enquadrar. O outro pilar, exames de imagem. Então, a gente pensar nos diversos exames de imagem para a gente fazer uma investigação, a gente chega neles um pouquinho mais a fundo, né? Mas o principal que o pessoal tanto fala, tomografia, com o famoso vidro fosco, também a gente fala um pouquinho mais disso. E uma das maiores temáticas daqui, os exames laboratoriais, que são todos os testes que a gente faz, que tem teste de farmácia, teste sorológico, o PCR, que são aquelas coisas que às vezes geram um pouco de confusão, quando que pede um ou outro, mas esses três pilares. Com a união dessas três coisas, a gente consegue fazer um diagnóstico, tentar fechar esse diagnóstico dessa doença para poder ter um melhor tratamento, então. Tá, perfeito. Então, não é tão simples assim, Não, né? é um tanto quanto complicado. Ou um cotonetezinho que o pessoal fala, ou uma gota de... Isso. Já me disse essa e não é. Tem que juntar, né, vários componentes aí de um quebra-cabeça, né? Sim. E quais exames exatamente diagnósticos para Covid, desde o exame de sangue e de imagem, e se tiver algum outro, de urina ou qualquer outra coisa assim? Bom, o que a gente tem, sim, principal, então? Fora a gente fazer todo o exame físico, que isso é essencial, não existe um diagnóstico sem exame físico, né? A gente parte depois para o que a gente tem mais próximo no pronto-socorro, que é mais imediato, são os exames de imagem. Então, a gente pode ter uma radiografia, em algum lugar que não tenha tomografia, que é uma UBS, algum lugar que realmente tem menos recursos, mas a própria radiografia ela é um pouco limitada. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver esse acometimento pulmonar tão importante, né? A menos que ele esteja assim bem mais difuso, seja uma doença mais avançada. Então, o que a gente dá preferência? Para que seja feita a tomografia. A tomografia, por ser um exame que a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor essa parte pulmonar, a gente vê com muito mais facilidade esses acometimentos, às vezes mesmo antes do paciente começar a desenvolver sintomas muito mais expressivos.
só está com uma tosse leve, está com um subfebril, está com um pouco de coriza apenas, mialgia, então sintomas bem leves, mas a gente já vê esses acometimentos no pulmão, que é o famoso vidro fosco, né? Esse vidro fosco é mais para a gente ver uma alteração inflamatória. Isso daí não é se a gente achou vidro fosco, com certeza é Covid. Não, é porque várias coisas causam isso. Mas uma espécie de padrão que a gente olha, o jeito que o vidro fosco se apresenta, dos dois lados do pulmão, de uma certa forma, a gente entende aquilo, olha e fala, nossa, lembra muito o padrão que a gente espera de Covid. Então é uma das coisas que ajuda a gente a nortear esse diagnóstico, né? Outro ponto... Sobre contraste na tomografia? Não existe necessidade de contraste, né? O contraste a gente utiliza muito quando a gente vai, assim, pensar ou em ver parte angiográfica, então veias, artérias, a gente precisa de contraste. Quando a gente vai pensar em ver algumas outras partes, então, por exemplo, partes abdominais, que é tem muitos órgãos, tem várias coisas acontecendo, a gente precisa de contraste, mas no pulmão, em específico, não é tão necessário. Existem algumas patologias que a gente usa contraste, mas o COVID não é uma delas, não existe essa necessidade, né? Existem alguns outros exames bem mais específicos, como, por exemplo, o PET scan, que é o PET-CT, existem que para fazer até uma observação mais a fundo, a ressonância magnética, mas esses são exames pouco utilizados nesse contexto, né? Eles são assim ultrassensíveis, mas desnecessariamente complexos para esse caso. Para a gente fazer esse diagnóstico, tendo uma clínica e tendo uma tomografia bem feita, com um laudo adequado, a gente vendo o nível de acometimento, se é mais que 50%, é menos que 50% do pulmão, é o mais que adequado, né? A gente tem alguns exames complementares, aí mais pensando já um paciente internado, por exemplo, os exames para a gente ver de sangue, se tem algum grau de acometimento na coagulação, se a gente está tendo algum grau de comprometimento nas células, inflamações secundárias, porque a gente pode ter algumas infecções secundárias pulmonares, se tem alguma outra coisa acontecendo no corpo, trombose principalmente, fazer uma investigação com ultrassom de membros inferiores. Então existem vários recursos, né, que não são específicos para COVID, mas que são utilizados dentro desse diagnóstico para a gente ver se tem mais alguma coisa acontecendo no corpo, né? E aí a gente parte para o grande fator de confusão, né, coisa toda, que é o grande ponto, que são os testes de sangue. Só uma coisinha, Murilo, só completando ainda dentro dessa análise dos exames, a oximetria de dedo aqui, ela é um exame, é uma aferição. É uma aferição, como se fosse uma aferição de pressão ou outros, né? É uma aferição que a gente utiliza, que é muito falada em qualquer termo que a gente tem de doença respiratória, justamente porque é uma medida pouco invasiva, não invasiva que a gente faz, consegue ser feita muito rapidamente, esse aparelho não é difícil de a gente ter e nos dá um parâmetro bem interessante para a gente ver se tem algum acometimento que a gente está perdendo. Às vezes a pessoa até está respirando bem, mas a oximetria não está legal, a oxigenação do sangue está comprometida porque o pulmão está comprometido. E isso a gente consegue ver facilmente e ter um parâmetro de alerta. Então a gente vê e fala, nossa, parece que ele está bem, ele está se sentindo até bem, mas a oximetria está 93, 92, assim, uma oximetria bem mais baixa, o que já chama atenção para a gente complementar essa investigação e ver se tem mais alguma outra coisa, até para converter para uma internação, né? Deixar o paciente aqui para uma observação um pouco mais a fundo. Complementando também que só a oximetria não quer dizer nada, porque tem pacientes, por exemplo, que tem vasoconstrição, que pode ter... né? O paciente que tem anemia também pode dar uma oxigenação baixa, paciente que tem problema circulatório pulmonar ou enfisema pulmonar já tem uma oximetria baixa. Né? Então tem que ser tudo considerado, montar o quebra-cabeça mesmo do quadro clínico, mais as doenças que já tem ou não, né? Sim. E assim por diante. Justamente assim como quase todos os recursos que a gente vai falar aqui, né? Apenas um desses recursos positivos não quer dizer muita coisa. Mesmo quando a gente tem um teste sorológico positivo, a gente vê que assim, se você não correlacionar isso com a clínica, correlacionar isso com os sintomas e com o momento da doença, não quer dizer muita coisa. Então, sempre é necessário ter uma elucidação, uma investigação em cima, né? Uma só prova, por pior que ela seja, não é absoluta, não quer dizer nada se a gente não tem
esse estudo todo em cima, toda essa investigação correta. Aí entra um pouco da arte, do feeling, né? Exatamente. Da experiência da equipe em atender Exatamente. os casos e assim por diante, né? De toda a equipe assistencial, dos enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, todo mundo em conjunto trabalhando para justamente conseguir ter esse diagnóstico correto. Isso. Você ia comentar alguma coisa sobre a diferença dos exames, então, já falando dos exames de sangue específicos aí para o Covid, né? Isso. Qual a diferença entre eles? O que você pode nos dizer, né? Descrevendo eles? Vamos lá, então. Para a gente falar dos exames do Covid, a gente precisa primeiro entender uma diferença básica que a gente tem. Na verdade, sim, são a diferença entre métodos e diferença entre o tipo de exame, né? Tipo de exame, a gente vai ter dois tipos de exames que são bem populares recentemente, que são os exames, pondo assim em termos mais fáceis de entender, que a gente faz dentro do hospital e os exames que a gente pode fazer fora. Sendo os exames que a gente faz fora, que são os mais simples, por assim colocar, os testes rápidos, que a gente conhece, e os exames dentro do hospital, o famoso PCR, né, que a gente chama, e as sorologias. Qual que é a diferença entre eles? O teste rápido, sem querer entrar em muito detalhe técnico, ele é um método de análise que ele é contido. Ele é uma fitinha, que é um método chamado imunocromatográfico, que a gente vai colocar o sangue ou o soro, que é parte do sangue ali, colocar um reagente e esse reagente em si vai correr e vai fazer uma reação química, que se você encontra o determinado agente que você está procurando, ele vem como positivo. É um método fácil de ser feito, ele não exige grande qualidade técnica, ele não tem muitas complicações. Parece um pouco teste de gravidez. Isso, até. Ele, na verdade, assim, o teste de gravidez, por eu colocar, ele é o exato mesmo método, é um método imunocromatográfico, só que para uma outra finalidade, né? A gente pode utilizar diferentes métodos de pesquisa para diferentes agentes. A diferença é que lá a gente está procurando beta-HCG. Nesses métodos, a gente pode procurar duas coisas. Tem o teste que é antigênico, que é o que procura o antígeno, ou seja, o SARS-CoV-2, o coronavírus. Aí esse teste ele vai detectar se você tem o vírus naquela amostra. E o outro teste são os testes sorológicos. Então, o teste rápido sorológico, que vai detectar se você tem os anticorpos, que é o IgA ou IgM, anticorpos de fase aguda da doença, ou IgG, então o famoso IgG que todo mundo fala, o anticorpo de fase tardia da doença, né? Então, essa é a finalidade dos testes rápidos. Ele é bem mais simples, é uma coisa que pode ser feita em outros ambientes, não precisa necessariamente ser ambiente hospitalar, você pode encontrar isso em farmácias, você pode fazer isso, na verdade, assim, levar para comunidades distantes, você não precisa de refrigeração, você não precisa de nada muito específico. Qual a desvantagem desse método? Ele é um pouquinho menos fidedigno. Então, pode ser que o resultado dele dê um falso positivo, tá positivo, mas você não é. Pode ser que dê falso negativo, não veio nada, mas você é. Então, depende muito de interpretação, de correlação com os sintomas, que nem é o que a gente estava falando. Então, a gente tem essas limitações desse método. Por ele ser mais simples, ele acaba, às vezes, tendo um resultado que não é tão fiel. O preço de sair rápido é não ter tanta certeza. Exato, não ser tão específico. Tudo bem, eu sei na hora, quase, mas ele é mais falho um pouco. Exatamente. Mas assim, existe a confiabilidade, sim. Não é que... Levando isso em consideração. Não é? Quer dizer, você tem que saber com certeza. Que tem essa restriçãozinha. Isso. Né? Não é que ele é um método que não funciona de forma alguma. É só porque outros métodos são mais precisos, né? Como tem muitas coisas na vida. É a mesma coisa de uma Ferrari ou Fiat Uno. Ambos te levam para onde você quer ir. Um te leva um pouco melhor que o outro, talvez. Mas funciona da mesma forma. E os outros métodos, para a gente falar assim em termos de hospitalar, é o RT-PCR, né, que é a reação de cadeia de polimerase, que é o famoso PCR que a gente usa para detecção, ou as sorologias, que são os exames que são coletados uma amostra de sangue, e nesse método a gente vai fazer, tem vários tipos de métodos, ELISA, para fazer essa análise, aí nós vamos procurar basicamente as mesmas coisas. É o antígeno ou os anticorpos, mas de uma forma que é feita dentro de um laboratório. Então é uma forma que tem uma análise um tanto quanto mais fiel. Então esses resultados são os resultados que a gente acaba tendo um pouco mais de confiabilidade em cima. Uma coisa que é muito simples da gente comparar seria, por exemplo, quando a gente vai no posto e faz um teste rápido para HIV,
que é tão comum, né? O teste rápido para HIV vindo positivo não quer dizer que você tem HIV. Quer dizer que você pode ser que tenha. Então você faz a confirmação com esses outros testes. Aqui seria a mesma coisa. Um teste rápido para COVID vindo positivo, seja antigênico, seja sorológico, quer dizer que você pode ser que tenha. Então você complementa isso com os outros métodos de análise, né? Para garantir que você consegue firmar esse diagnóstico, ter certeza. A moral da história é: testes rápidos são triagem. Testes sorológicos sorológicos e o PCR são diagnósticos, para a gente fechar esse diagnóstico, né? O material que é colhido para cada um desses seria o quê? O swab para todos os antigênicos, seja o PCR ou o rápido antigênico? Não, na verdade, assim, o único que a gente coleta swab é o PCR. PCR. Isso, que daí, assim, o PCR é um método que pode ser feito em várias amostras de tecido. A gente pode fazer ele em praticamente qualquer secreção que a gente quiser. Só que depende da gente ter a secreção certa. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está falando em termos de HIV, PCR pega 100% dos casos praticamente, porque o HIV está no sangue e a gente testa o sangue. É perfeito para a gente encontrar. No caso do coronavírus, a gente precisa de uma amostra de secreção que o coronavírus esteja. Então a gente pega o suave nasofaríngeo, que é aquele suave horroroso que tem que colocar até o fundo da garganta, dói, incomoda e só está funcionando para coletar se está doendo e incomodando. O pessoal reclama bastante, mas é assim mesmo. Quando você faz essa coleta, daí você está pegando essa amostra, nessa amostra a gente espera que tenha o coronavírus. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, porque é diferente do HIV, que a gente tem certeza que está no sangue. O coronavírus ele começa, você absorve ele nos primeiros 3 dias vai estar incubando no corpo. Então, assim, mesmo que a gente comece a ter sintomas, hoje eu comecei a ter sintoma, se eu faço o teste hoje mesmo, pode ser que ele venha negativo. Mesmo a coleta sendo correta, mesmo tudo sendo correto. Por quê? Porque não deu tempo do vírus replicar corretamente na mucosa ainda. Ele vai replicar corretamente depois de 3 dias. Então, depois desses 3 dias eu vou fazer essa coleta então e vai com certeza vir positivo. Talvez não, porque mesmo a coleta sendo feita correta, bem certinha como a gente tem que ser, existe uma certa taxa de erro, por causa que é do próprio método, né? O método funciona muito bem, mas a amostra que a gente está coletando, às vezes é um pouco mais difícil. O vírus em si, ele elude, porque é um vírus complicado da gente fechar um diagnóstico. Então não é que o exame foi feito errado ou que interpretou errado, é porque realmente o método diagnóstico é difícil, porque o vírus, ele fica assim, ele meio que fugindo do nosso corpo, vamos colocar dessa forma, né? Um termo simples da gente explicar. Mas de qualquer forma, fiz a coleta, ótimo, veio positivo, maravilha, é positivo mesmo. Veio negativo, pode ser que você tenha, a gente só não conseguiu detectar. Isso pode acontecer. Por isso que é tão importante a gente sempre correlacionar com a clínica. Se a gente tem a clínica, se você tem imagem, se você tem os exames, e assim, tá com todos os sintomas, não está sentindo cheiro, não está sentindo gosto, mesmo que o exame venha negativo, a gente fique em isolamento. Porque a chance de você ter é grande. E a chance do exame não ter dado positivo, pelo simples fato que isso pode acontecer, é relativamente grande também. A maior chance é que ele funcione, mas existe uma chance que tem essa falha, né? Principalmente quando a gente começa a ficar com bastante tempo de doença. Então, depois de 10 dias de doença, o vírus ele vai saindo dessa parte superior, fica mais em pulmão. Então, realmente, existe a chance de você coletar o exame novamente, fazendo a coleta mais correta do mundo, mesmo assim ver negativo, né? Isso, o SWAB. Os outros exames todos são feitos no sangue. Então a sorologia, coleta de sangue. E os testes rápidos, quando é uma quantidade muito pequena de sangue, muitas vezes é só uma picada no dedo, a gente pinga ali 1, 2 gotinhas de sangue e consegue fazer com isso. Então, a enorme maioria são essas detecções feitas com sangue mesmo, né? E uma pequena parte, que é esse mais específico, feita com essa coleta, com o suave. Entendi. E respeito, assim, tem uma diferença, a gente ouviu falar, né? Por exemplo, países como a Coreia do Sul fizeram testagem populacional. Quando se fala de testagem, né, para triagem, identificar na população, quer dizer, não precisa ter sintoma, né? Que a gente vai falar que são exames para triagem populacional, não exatamente para diagnóstico naquele paciente sintomático, né?
Aí são os exames, os testes rápidos, os escolhidos, Isso. não é? Muitas vezes, assim, depende muito do que o país pode oferecer, né? A Coreia, eles tiveram a capacidade de fazer com PCR porque eles têm uma população menor e eles têm, assim, querendo ou não, um IDH muito maior que o nosso. Então, assim, eles tiveram os recursos para fazer isso. No nosso caso, como o Brasil é um país continental, a gente tem quantidades gigantescas de pessoas e a gente precisaria testar todos. O método, e assim, fora que também a gente precisaria levar esses testes para lugares muito mais remotos, a ideia é realmente a gente pensar mais em teste rápido, porque é algo que pode ser feito mais facilmente, pode ser levado para outros locais, não necessita de um laboratório para análise, né? Pode ser feito análise point of care mesmo, você pega e já faz, e é o suficiente para a gente fazer essa triagem. Ah, mas pode falhar? Sim, a gente pode falhar, a gente pode não pegar alguns resultados, mas da mesma forma que a Coreia, com o PCR fazendo tudo correto, também podia falhar. Então, assim, os testes, eles não são perfeitos, a gente nunca vai ter uma coisa que vai dar 100% de resultado correto. A gente sempre vai ter um teste que, como a gente mesmo chama, é auxílio diagnóstico. A gente vai fazer um diagnóstico baseado na clínica, baseado no que a gente entendeu na epidemiologia e a gente vai complementar com exames de imagem e complementar com exames de sangue. Mas a gente nunca deve confiar apenas nesse exame para fazer um diagnóstico. É sempre o todo, né? Por isso que é tão importante procurar sempre um auxílio para a gente conseguir firmar esse diagnóstico corretamente. Certo. Aqui em Atibaia nós tivemos as testagens com triagem, né? Para instituição de longa permanência, né? As casas de repouso. Sim. E assim por diante. Bom, nosso colega, mandar um abraço para ele, Dr. Wilson Júnior. Obrigado, mandou uma pergunta para nós aqui. Excelente pergunta. Dr. Wilson falou que alguns países já têm liberado os pacientes sem sintomas, né? Ou os casos mais leves, né? A voltarem às suas atividades normais depois de 14 dias do início da doença, né? Independente de eles terem exames, né, negativados, né, Sim. no decorrer ali, no final desse período. Ele pergunta se isso é correto, se é razoável fazer dessa forma. Sim, não, é muito correto e muito razoável, na verdade. No que a gente se baseia para poder falar essa afirmação? Esses testes, assim como eu falei, não necessariamente porque você fez e deu negativo quer dizer que você não tem. E não necessariamente porque você fez, deu positivo, quer dizer que você ainda está transmitindo. Quer dizer que você já teve, sem dúvida nenhuma, mas vamos supor, um teste desses de PCR. Você foi, você teve, maravilha, passou esses 14 dias, passou um mês, 2 meses que você teve. Você repete esse teste, ele ainda vai estar positivo. Você fala, nossa, eu ainda tenho vírus e ainda estou transmitindo? Não. Isso acontece muito com esses métodos que a gente tem de análise molecular. Isso aí pode acontecer se a gente tem, por exemplo, alguns métodos para tuberculose, quando a gente faz investigação, alguns métodos até para outras doenças infecciosas, porque você tem partículas ou restos desse vírus que ainda estão ali presentes. Não é o vírus, não tem transmissão, mas o exame detecta como tal. Porque esse exame ele pega uma parte desse DNA, uma parte do vírus, detecta aquela que está lá, multiplica e você faz essa leitura. Essa parte ainda pode existir, mas como um resto, como um vírus que foi destruído, mas ainda está lá circulando. Então não quer dizer que você vai transmitir só porque você tem isso. Logo, você não precisa ter um exame completamente negativo para falar que você não está mais transmitindo. O que é o imperativo da gente ter aí? Se você tem sintoma, que mais uma vez a gente volta para a clínica, né? A gente sabe que as pessoas que transmitem mais são quem? Quem tem sintomas. Então, se você tem essa pessoa que está espirrando, está tossindo, está com febre, essa é a pessoa que tem maior risco de passar essa doença para frente. Se você não tem sintomas, você está completamente assintomático, a chance é muito pouca. Ainda mais porque a gente está usando a máscara. Então, assim, mesmo que eu tenha alguma coisa, vamos supor que eu aqui hoje tenho alguma coisa, estou assintomático, mas tenho essa doença. Tudo que eu estou falando está sendo preso por essa máscara. Então, eu não vou transmitir para mais ninguém. Então, isso não tem problema. A gente a gente controla a doença. Então, a pessoa teve esses 14 dias de quarentena, mas eu não fiz nenhum teste para provar que eu não tenho. Não tem problema, porque o vírus, pelos todos os estudos que a gente tem, depois de 14 dias já não tem
mais atividade. Já acabou, a doença já seguiu o seu curso e mesmo que você tenha um pouquinho de vírus, você não tem sintomas, ele está mais para essa parte pulmonar, se é que ainda está, e você está prendendo ele todo por usar a máscara. Você está protegido, porque você não tá acontecendo mais nada e você não vai passar isso para mais ninguém. Tem situações, Murilo, que a gente precisa repetir o teste para ter uma informação melhor, assim? Por exemplo, os casos mais graves? Sim, assim, sim. É mais importante. Isso, assim, na verdade, a gente está falando desses testes para que assim, não ele focou os casos leves e assintomáticos, exato, que a gente não precisaria repetir, mas isso é num ambiente fora de um hospital. Se eu estou falando num ambiente dentro de um hospital, então são os pacientes que estão internados, a gente nunca, pelo menos aqui como é o nosso protocolo no HNA, nós nunca vamos pegar um paciente que a gente sabidamente sabe que teve Covid ou que a gente ainda não conseguiu fechar um diagnóstico, tem uma dúvida, e vai simplesmente retirar ele de isolamento depois desse tempo. Por quê? Porque pacientes mais imunossuprimidos, mais graves, isso a gente sabe que eles podem ter mais tempo com esse vírus ativo, principalmente se teve uma doença mais grave. Então, a gente vai primeiro garantir que ele não tenha para poder colocar ele em outros ambientes com outros pacientes. A gente não vai expor ninguém a ter esse vírus, né? Então, dentro de um ambiente hospitalar, é sempre válido a gente tentar repetir esses testes para garantir que está tudo bem. Fora desse ambiente, se a gente for pensar realmente num ambiente comunitário, uma pessoa que está bem, então está sem sintomas, respirando normalmente, aí não haveria essa necessidade. Esse tipo de atitude a gente reserva muito para realmente dentro dos hospitais. Uhum. A Liz Fernanda, obrigado Liz pela pergunta. Ela enviou uma pergunta antes aí, né, da live. Diz ela que o marido dela fez a sorologia e o SARS, entendo que seja o PCR aqui, e os dois deram negativos, mas ele fez a tomografia e pela tomografia foi feito um diagnóstico de Covid-19. Então ela pergunta se esses exames não são confiáveis ou os médicos não sabem pedir os exames, né? Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Isso. Faltou um pouco de informação clínica aqui, mas queria que você falasse, então. Então, bem o que a gente tem para pensar aqui é justamente isso, a clínica, né? A gente viu que a clínica, pelo pouco que eu posso entender aqui, era uma clínica clássica de Covid. Mesmo que os exames não confirmem isso, eu considero como sim, sendo Covid, né? Porque o que a gente faz? São exames que se a gente tem como positivos, a gente confirma. Se a gente tem como negativos, a gente não afasta plenamente, a menos que eu tenha várias provas. Então vamos supor, eu tenho 2 PCRs com no mínimo 24 horas de intervalo entre eles, ou eu tenho PCR e a sorologia negativos, mas também dentro dos tempos corretos. Legal, então não deve ser alguma outra coisa. Na prática, aqui nesse caso, eu penso que a PCR veio como negativo, pelo simples fato que existe essa faixa que pode vir negativa, mesmo com coleta correta, mesmo com tudo sendo feito exatamente como a gente deve, pode eventualmente pegar alguma coisa negativa, e o corpo dele ainda não tinha dado tempo de produzir os anticorpos, porque a gente precisa desse tempo. Não é assim, eu peguei o vírus e no exato mesmo momento eu já vou ter os anticorpos IgM ou IgG. A gente tem um período bom de latência, então a gente tem períodos mais ou menos de, vamos supor, para produzir um IgM, cerca de 10 dias, para produzir o IgG, acima de 15, 20 dias. Então a gente tem esse período todo de latência que pode não ter pegado aqui pelo exame e por causa disso que a gente não teve um resultado positivo desses exames. Mas não quer dizer que não tenha doença. Assim, ao meu ver, pode ser que seja e por isso que a gente tem os 14 dias de afastamento e tudo mais junto para garantir que não haja mais transmissão. E claro, se houve qualquer piora, se tem qualquer outra coisa, retornar aqui para o hospital onde a gente vai fazer mais investigações para complementar isso tudo. Sem dúvida. Frisando aqui que é importante o médico, a equipe médica, saber o tempo adequado para ver o que solicita. Sempre. Para isso nós temos sempre os nossos protocolos e tudo mais aqui no HNA para justamente guiar esse diagnóstico corretamente. Né? E isso dá uma bagunça também, que o pessoal, justamente que faz teste rápido apenas, dá positivo, negativo, cria informação que fica desconectada, né? E fica meio perdido, às vezes pode até gerar pânico familiar no trabalho. Então tem que ter tudo um protocolo.
uma regra do que fazer com a informação que você tem, né? Exato. Então, né? Muitas vezes fazer um teste assintomático, então não tendo absolutamente sintoma nenhum, pode dar ou uma falsa sensação de segurança, porque ele veio negativo, ou na verdade até um certo desespero quando você descobre que você teve a doença e você não tem sintoma nenhum e fala, mas meu Deus, e agora? O que eu faço? Na verdade, você mantém a sua vida normal. Você continua usando a máscara, higiene das mãos, evita contatos sociais e espera esse período de 14 dias para garantir que você não vai ter mais transmissão. Sendo que, na verdade, você pode até nem ter mais. Vamos supor que você ainda está positivo, mas pegou lá atrás. Foi aquele mal-estar ligeiro que você teve há 2 meses atrás? É sempre uma possibilidade. Mas a gente sempre trabalha com a hipótese de pode ser que ainda esteja transmissível, vamos fazer esses 14 dias e deixar acaba excedendo um pouquinho em prol da proteção coletiva. Isso, né? Vamos sempre pecar pelo excesso nesse caso, né? A Mariana Parreiras, obrigado pela pergunta, Mariana. Ela pergunta que se caso ela esteja com o vírus, porém com sintomas leves, é importante fazer a tomografia como prevenção? Olha, na realidade, não precisa necessariamente fazer uma tomografia, né? É aquilo que a gente falou, é um exame complementar. O mais importante de tudo é a gente garantir que esses sinais vitais e o exame físico está adequado, né? A tomografia, ela é importante em qual situação? Se a gente tem alguma dúvida, então se o paciente... você fez o exame e você viu que talvez a saturação não esteja tão boa, ou a ausculta está estranha, ou você não gostou do estado do leucograma, que é a série branca do sangue, tem alguma alteração, a gente complementa com a tomografia, com toda certeza, né? E assim, na enorme maioria dos casos, a gente faz até para ter uma ideia melhor de como está essa parte pulmonar, porque muitas vezes o paciente pode até estar bem, mas a gente tem uma alteração pulmonar que está chamando mais atenção, né? Mas os próprios especialistas, eles concordam que assim, a tomografia ela não deve ser utilizada apenas só a tomografia como método diagnóstico ou assim, uma tomografia que melhorou como retirada de isolamento e falar que a doença não está mais ativa, né? Ela é só isso mesmo, ela é uma complementação. Se você está bem e você tem condições de ficar em casa, não tem problema e assim, os testes diagnósticos estão ok, sem problemas de fazer, né? Até porque você evita um pouco mais de radiação. Se você está se sentindo mal, tem sintomas mais graves, está com queda de saturação, está com qualquer outro problema nessa linha, concordo, fazer a tomografia porque é um recurso importante, assim como todos os outros, né? Mas sempre em conjunto com o restante do quadro clínico. Com certeza. Mais uma vez a Dirce Maria participando. Obrigado, Dirce. Olha, toda live você está com a gente. Valeu. Ela perguntou se a pessoa chega ao Hospital Novo Atibaia com febre e demais sintomas, mas os testes dão negativos, se a gente interna o paciente para pedir mais exames ou manda para casa. Acho que tem a ver com o protocolo aí. Sim, é muito protocolo. Se a gente tem, na verdade, uma pessoa que vem, ela tem todos os sintomas, tem uma parte bem característica. Então, assim, tem todos os sintomas para a COVID, mas está clinicamente bem, não tem nenhum quadro que a gente tem dos quadros de alerta, né? Não é uma pessoa cardiopata, doenças pulmonares graves, não é um imunossuprimido, a gente não tem nada para se preocupar mais. Mesmo a tomografia, tá tudo bem, não tem um acometimento maior que 50%, não é idoso. Quando é esses casos, sem nenhum problema dessa pessoa ir para casa. Não existe nenhuma contraindicação da gente esperar em casa, se você está clinicamente bem, claro, para esperar essa doença melhorar. A gente faz todas as medidas de isolamento social, todas as medicações sintomáticas e tudo fica tranquilo. Se existe qualquer dúvida e a gente vê que realmente a paciente não está bem, mas eu estou me sentindo bem, doutor, eu quero ir para casa, mas você tem uma doença cardíaca que não está tão bem. A gente vê que assim, está bem, mas está meio inchado, ficou estranho, está com uma perda de fôlego, a saturação não está boa. Ou já tem aquela asma que está com um pouco de broncoespasmo, já teve que fazer 3 inalações do pronto-socorro, ficou mais ou menos. Mas assim, não, mas é o meu padrão, mas já tem essa doença em cima, não é tão prudente ir para casa. Nesses casos, o mais prudente é ficar um pouco mais aqui com a gente faz uma investigação mais a fundo, a gente acompanha, né, de uma forma um pouquinho mais intensiva para garantir que tudo vai evoluir o melhor possível. Mas não existe problema, né, só reiterando a pergunta, se você está bem, clinicamente bem, não tem nenhum fator de risco,
Não existe problema de ficar em casa, tá bom? Certo. É isso aí. Eu queria continuar um pouco no tema dos exames também. Tem algumas perguntas aqui que estão dentro do Covid, mas estão saindo um pouco do exame. Mas vamos esgotar primeiro esse tema, a gente tenta ter um pouco de tempo. Perfeito. Há diferença de qualidade entre os exames disponíveis no mercado hoje? Quer dizer, desses específicos para Covid, né? Existe. Existem, assim, sem entrar em muito mérito do qual é qual, mas existem diferenças de qualidades e tipos de exame. O que eu posso falar é pelos exames que eu conheço aqui do próprio Novo Atibaia, que são os exames que foram validados por nós, e são exames que têm uma boa confiabilidade. Tem estudos por trás, são coisas que não for, por mais que o método foi feito e validado, existem outros estudos que validaram esses mesmos exames. Os laboratórios de apoio que nós usamos também são validados tanto pelo Estado quanto muitas vezes por laboratórios maiores também de grande renome. Então, todos esses são qualificados para fazer esse diagnóstico. É por causa dessa qualificação que 100% dos exames vai dar positivo? Como a gente já falou, pela própria análise, pelo próprio método, pode ser que não seja positivo, mesmo você tendo a doença. Não é porque é erro do exame, nem porque o exame não presta, nem nada disso. É pelo simples fato que o tipo do exame não permite que ele seja eficaz 100% do tempo. Quer dizer, ele cumpre a especificação técnica, né? Exato. A qualificação está aí, né? Exato. Pode ser que não cumpra a especificação técnica. Acontece. Mesmo entendendo. Exatamente, pode acontecer. E existem outros exames para outras causas de gripe e pneumonia, né? Como influenza, Sim. vírus sincicial. Tem outros vírus que causam, podem nos confundir, né? Como é que é isso, Murilo? Tem exames, é frequente, é a mesma situação? É basicamente a mesma situação, né? O que muda dos testes que a gente tem para a Covid e para os outros é basicamente o que a gente está procurando. Qual parte do vírus a gente está procurando, que tipo de anticorpo a gente está procurando, mas os métodos de análise são basicamente os mesmos. Então, muitas vezes, quando a gente tem um paciente que interna por Covid, por suspeita de Covid, a gente também faz investigação de H1N1. Quando é uma criança muito pequena, a gente faz investigação de vírus sincicial respiratório. Se é um quadro que a gente olha e fala, não, mas isso aqui está estranho, tem umas manchas de pele, tem uma coisa diferente, pode ser uma dengue. A gente também investiga dengue, porque ainda está acontecendo. A gente pensa muito em Covid, mas essas doenças estão. Sarampo é outra coisa que continua acontecendo com muita frequência. Também a gente precisa pensar. Então, todos esses métodos são pesquisados concomitantemente. Se a gente tem essas dúvidas diagnósticas, que a gente chama, né, das próprias hipóteses diagnósticas, vão ser investigados. E são por métodos muito semelhantes. Então, com toda certeza, sim, a gente complementa com todos esses essas investigações. Maravilha. Vamos agora partir um pouquinho dentro da temática Covid, mas vamos passar por exemplo, a Andréia Riva. Obrigado, Andréia. Grande abraço. Perguntou como é que está a gente aqui, o hospital de ocupação de leitos em Covid e insumos. Insumos. Se a gente for ver, assim, o nosso hospital, com relação ao que eu posso dizer com o restante da região, sem citar nomes, sem citar nada, até por questões éticas, nós estamos bem, né? Nós estamos conseguindo levar essa pandemia de uma forma bem ordenada. A gente fez vários protocolos justamente para pensar na segurança dos nossos colaboradores e dos nossos pacientes. Temos fluxos específicos, temos setores específicos, temos todos os cuidados com paramentação e exames diagnósticos. Então, na verdade, estamos evoluindo de uma forma muito, muito boa, né? A região aqui, como a gente já sabe, está na parte vermelha, né, daquele plano de liberação, muito por causa da quantidade de leitos que a gente tem ocupado e a situação geral. Isso é uma realidade, né? O Estado não está mentindo para a gente, os leitos estão com uma grande ocupação. Aqui, inclusive, nós temos uma ocupação expressiva de leitos com pacientes que têm Covid-19 confirmado ou suspeito. Mas isso não é motivo para pânico, isso não quer dizer que a gente tem que se desesperar. O que a gente precisa fazer com o Covid não é ter medo dele, e sim respeitar a doença. Respeitar que a gente sabe como existem os métodos de transmissão e respeitar que a gente precisa seguir as orientações corretas. Então, ter um pouco mais de paciência, que a gente sabe que ninguém aguenta mais ficar dentro de casa, mas se a gente está na zona vermelha, realmente ainda não é o momento para a gente sair
e ir num restaurante no fim de semana, ou na realidade ir visitar ainda os parentes, principalmente sem tomar as medidas de precaução, uso de máscara, higienização das mãos. A gente sabe que a gente bate nessa mesma tecla como se toda santa vez. Eu já falei isso aqui só acho que umas 4 vezes, mas realmente funciona. A gente vê pelas taxas que a gente tem do nosso hospital de infecção entre colaboradores, na verdade, de outras complicações que estão muito abaixo de vários outros locais que eu tenho ciência, que realmente essas medidas são eficazes. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Apesar da nossa situação como uma região estar um pouquinho mais precária, estar um pouquinho mais complexa, não é motivo para medo, é motivo para simplesmente respeitar essa doença, respeitar com os métodos de prevenção e levar em consideração que quanto mais a gente se proteger, menos nós vamos precisar do hospital. Menos risco a gente vai ter de adoecer as pessoas vulneráveis que também vão precisar. Então, mais facilmente a gente vai conseguir passar por essa situação toda. Maravilha, Murilo. O Diogo Tida, obrigado. Diogo também já participou em outras lives. Perguntou se pode acontecer da oxigenação estar normal e o pulmão estar bem comprometido pela Covid. Podemos, isso pode acontecer também. Nós temos muitas vezes o que acontece que é um pulmão bom, um pulmão jovem, uma pessoa que nunca fumou, uma pessoa que nunca teve doenças crônicas. Esse pulmão ele consegue manter essa oxigenação, apesar dele ter um bom comprometimento. Então vamos supor, é aquele pulmão que está quase 50% acometido, mas mesmo assim o resto dos 50% mantém a oxigenação, porque o corpo tem o que a gente chama de reserva. Tem um coração saudável, tem um sistema circulatório saudável, é um corpo jovem, esse resto do pulmão que a gente tem ali está funcionando de uma forma adequada. Então sim, a oxigenação pode estar normal. Por isso que é o que a gente falou aqui mais cedo, de que não necessariamente um único parâmetro é o suficiente para a gente falar em gravidade ou melhor. A gente pode ter um único parâmetro falando, não, o paciente está bem, mas o restante não está legal, e a gente fala, não, então não dá. Assim como a gente pode ter uma única coisa falando, não, está muito mal, mas o restante está bom. A gente precisa desse equilíbrio, né, entender a doença como um todo, para ver o que a gente vai fazer de conduta. Então sim, pode acontecer. Não devemos levar a saturação única e exclusivamente como critério de gravidade. É um dos, mas não o único. Perfeito. A Carolina Castro, obrigado Carolina pela participação, perguntou se no retorno ao trabalho presencial é necessário testar os colaboradores. Imagino que se diga respeito a quem teve, né, uma Covid, imagino que seja leve aqui e vai voltar para o trabalho, se precisa testar esse colaborador. Isso. Entra naquele mesmo critério que a gente falou lá atrás, né? Não necessariamente porque você está retornando, você vai precisar ter essa testagem. Porque não necessariamente porque a testagem está negativa ou positiva, quer dizer que você não transmite ou que você não teve a doença, né? O que é o mais importante para a gente levar aí? A pessoa não pode voltar sintomática para o trabalho. Então, se a pessoa ainda tem sintomas, ainda tem tosse, ainda tem coriza, ainda tem qualquer coisa, por mais que possa não ser Covid, pode ser alguma outra coisa, né? Então, assim, mas viram que não é Covid. Tudo bem, mas pode ser H1N1, a gente ainda tem. Então, assim, o que a gente vai falar? Não é Covid, pode voltar para o trabalho, mas volta com H1N1 e passa para o pessoal. Complicado, né? Então, assim, ninguém gostaria que isso acontecesse. Então, na prática, o que a gente deve levar sempre em consideração? Teve sintomas, teve uma suspeita ou uma confirmação? 14 dias de afastamento, né? E voltar quando tiver assintomático. Dentro desses 14 dias, 99% das pessoas já não vai ter absolutamente sintoma nenhum. Mas eu posso voltar logo em seguida? Aí é um pouquinho mais complicado. Dependendo do ambiente, dependendo do trabalho, por exemplo, aqui no Novo Atibaia, nós voltamos colaboradores antes desse período, dependendo, com todas as medidas. Então a gente tem todo um acompanhamento da medicina do trabalho, a gente tem toda uma investigação em cima, a gente tem testes que provam que o paciente não tem mais a transmissão, então nós voltamos. Para termos gerais, então termos de população, outros empregos fora de hospitais, ou mesmo zonas de risco, cuidadores de idosos e assim. O que eu recomendo? 14 dias de afastamento e voltar assintomático. Se você fez esse isolamento de 14 dias e já não tem mais os sintomas, nenhum risco de transmitir para nenhum de seus colegas ou familiares. Claro que
Não vamos esquecer a máscara. Não é porque você teve que você vai parar de usar máscara, higienizar a mão e manter distanciamento. Vai continuar da exata mesma forma. Isso não muda. Só fazer um comentário aqui, você falou da história de pode ter influenza, né? Não ter o Covid, ter influenza. Salvo, você me corrija, uma diferença básica entre o influenza e o Covid é que a influenza atinge com mais gravidade gestantes, por exemplo. É uma das diferenças, sim, né? Sim. Tem uma taxa de mortalidade menor no geral, mas as vítimas, entre as vítimas preferenciais estão as gestantes, né? O que justamente o Covid não... Quer dizer, é um sinal de que, digamos que, né, o influenza também é preocupante, gente, né? A gente fica só no Covid, porque tem essa comoção hoje, mas tem todos os outros aí. É uma doença muito preocupante e é uma coisa que ainda existe no nosso meio, por isso que a gente não pode ignorar, né? Não é uma coisa que a gente pode deixar de lado só porque existe alguma outra coisa no holofote. Que nos motivou o discurso de reforçar a vacinação. Exatamente. Em março, que foi antecipada, inclusive, né? E prorrogada. Então, tem a ver com isso daí, né? Sim. A gente gosta de deixar as polêmicas para o final, né? Vamos ficar aqui com duas polêmicas, a gente tem um pouquinho de tempo aí. A Dayana Garcia, obrigado pela participação, perguntou, e a ivermectina? Vamos lá, Murilo. Eu estava só esperando chegar. Não, tranquilamente. O que acontece? Tanto a ivermectina, como a hidroxicloroquina, como a nitazoxanida, como vários outros remédios que a gente já saíram, tem toda essa dúvida em cima, né? Se eles funcionam ou não funcionam. E a verdade, assim, nua e crua sobre isso nós não sabemos. A mais pura resposta que eu posso dar, mas elaborando um pouquinho em cima disso, o que a gente quer dizer com isso? Existem vários estudos que estão sendo feitos em cima dessas drogas, porque a gente tem uma dúvida razoável para acreditar que elas existem, que elas existem, que elas funcionam, que a ação em cima do vírus existe. Por quê? Porque foi feito testes que a gente chama in vitro. A gente faz testes laboratoriais e nesses testes laboratoriais essas drogas mostraram que tiveram alguma ação em cima desse vírus. Isso quer dizer que vai ter ação dentro da pessoa? Ou seja, no corpo da pessoa ela vai simular essa exata mesma coisa? Talvez, mas muitas vezes não é o caso. Porque o nosso corpo é infinitamente mais complexo que um ambiente que você só tem o vírus e a droga. No nosso corpo, essa droga, ela sofre ação de metabólitos, ela é dispersa por toda a nossa corrente sanguínea e tecidos. A gente tem ação de gorduras, a gente tem ação hormonal, a gente tem o círculo circadiano, a gente tem a forma de absorção e a diferente concentração dessa droga nos tecidos. Então, assim, a ivermectina pode funcionar contra o vírus? Pode, mas vamos supor que ela precisa de uma quantidade X para funcionar. Eu vou ter essa quantidade X aonde ela precisa estar? Eu vou ter essa quantidade X de ivermectina no pulmão ou em algum outro tecido ou no sangue? A gente não tem exata certeza disso, né? Então pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Até onde me provem o contrário, como a gente não tem uma certeza em cima, a gente tem o que a gente chama de dúvida razoável. Então a gente pode sim utilizar essas drogas, pelo que a gente tem até o presente momento, só que é um uso que a gente chama de a gente não tem nada na medicina que está resguardando isso. É um uso que não é feito para o que essa droga ela funciona. É uma droga segura? Sim, é uma droga segura. A gente sabe todos os efeitos colaterais e tudo mais. Porém, é uma droga que vai funcionar para isso? Não sei. É a mesma coisa que a hidroxicloroquina. Ah, porque efeitos colaterais tem, não tem? Sim, todas as drogas têm efeitos colaterais. É uma coisa que eu vou ter medo de usar porque vai matar o paciente porque tem efeito colateral? Não. A gente sabe quais são e existem muitos pacientes que conseguem usar e não tem absolutamente nada. Agora, funciona? Eu também não sei. Sim. Então, é meio que uma aposta. Pode ser que funcione, pode ser que não. Perfeito. Existem médicos que são a favor de usar, existem médicos que são contra. Vai muito da decisão clínica. Sim. Eu acredito que se você, como paciente, fala, não, eu quero confiar no médico e ele não quer prescrever, não está errado. Ah, eu como paciente quero usar porque eu acho que funciona e eu quero que o médico prescreva, não está errado. A gente está num momento de incerteza, que na verdade qualquer um desses pode ser, assim, não existe certo ou errado. Existem condutas diferentes. É diferente, por exemplo, do que aconteceu um tempo atrás com aquilo da fosfetanolamida, a pílula do câncer, que aquilo não é uma medicação, aquilo era apenas um composto.
Então aquilo era uma coisa, um composto que estava sendo usado e não era uma medicação que tinha, na verdade, eficácia comprovada ou efeitos colaterais descritos. Isso são drogas que têm efeitos colaterais descritos. Então, a gente tem como prever o que vai acontecer, então é meio que uma conduta de cada um, né? Sem entrar em mais delongas, quem quiser utilizar, pode. Como não tem evidências fortes ainda, Exato. pode ser que venha a ter, tanto para sim quanto para não, fica no critério individual da decisão entre o médico e o paciente no consultório. Né? Perfeitamente. O nosso conselho já nos guiou a respeito disso e nos permite fazer dessa forma. E né? assim, só porque, para sanar, provavelmente porque vai ter as dúvidas do pessoal, assim, na minha opinião pessoal, como infecto, mas isso eu, Murilo, falando, eu não acredito muito em uso off-label dessas medicações. Mas isso, claro, é a minha opinião. Se o seu médico acredita de forma diferente ou quer fazer diferente, a experiência clínica dele dita tal coisa. Sem problema nenhum. Não existe certo ou errado nessa situação. São diferentes pontos de vista apenas. Perfeito, né? Lembrando que tanto para um lado quanto para o outro tem que tomar cuidado com o que gira de informação, porque tem uso político, né, gente? Exato. Tanto para a gente que quer vender a solução, quanto quem quer atacar isso. E, na verdade, a gente tem que ser racional e esperar a ciência dar a resposta. Nós temos muito viés político, nós temos as fake news, nós temos várias coisas que vão em cima, né? Isso. Que acabam obscurecendo isso, tanto para o lado do tem que usar, quanto para o lado do não tem que usar. Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com extremismos, né? Nunca trabalhar em absolutos, porque aqui, como a gente falou desde o começo aqui, nada aqui é ou não é. É um conjunto de investigação e fatores. Então, não é uma coisa que é absoluta, que você deve levar. Perfeito, né? A gente já passou um pouco da hora, mas eu preciso deixar esse comentário aqui e a última pergunta para encerrar, né? Murilo, quando o médico deve atestar óbito suspeito de Covid? Por exemplo, num caso que está internado, o paciente piora, vai a óbito e eu não tenho o exame. Todos com qualquer coisa grave vão virar suspeitos, alguns, vamos lá. Se a gente internou o paciente com uma suspeita inicial de ser Covid e a gente não conseguiu descartar essa suspeita, ele é considerado Covid no atestado de óbito, né? Um exame em investigação. Claro que a gente faz de tudo para não precisar enterrar alguém com uma suspeita, né? A gente precisa de uma certeza diagnóstica. Então, a gente realiza PCR, a gente realiza sorologia, a gente faz tudo o que é possível para fechar esse diagnóstico e ter isso como positivo. Se positivo, a gente enterra como Covid, com todos aqueles comemorativos que a gente tem, infelizmente, acontecendo por causa do quadro da transmissão, né? Se a gente acaba fechando como negativo, então, a gente fez os exames, mas nenhum veio Covid, então não é Covid, ele não vai ser enterrado como Covid. Não é porque entrou como Covid e vai ser enterrado como Covid. Não. Se nós fizemos os exames, nós vimos que não era. A gente investigou, achou outras causas que podem justificar o quadro. A gente vai tirar essa hipótese diagnóstica de Covid e vai ser seguido da outra forma. Então vai ter que ser enterrado, infelizmente, vai ser enterrado normalmente. Então, a gente basicamente quando que a gente vai internar como Covid? Quando a gente tem uma dúvida e não conseguiu ser esclarecida, mas era uma dúvida razoável, então você tinha quadro pulmonar, você tinha quadro clínico, você tinha tudo aquilo que a gente falou, então pode ser que seja, vai ser enterrado como tal, ou quando a gente fez o diagnóstico, então a gente firmou esse diagnóstico por uma sorologia, PCR, teste rápido, algo que provou que esse paciente tinha Covid para nós. Então é tratado como tal. Mas esses são os momentos. Muito obrigado aos espectadores que participaram. Obrigado, Murilo, obrigado. Queria que você desse sua boa noite. Boa noite a todos, então, né? A mensagem final que a gente tem para dizer é: todos fiquem seguros, se querem sair de casa, sempre tenha consciência que o mais importante é respeitar a doença, né? O uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Isso é o essencial, entendeu? A gente precisa respeitar, precisamos fazer o melhor, ter um pouco mais de paciência, a gente sabe que é uma coisa que realmente cansa, mas que se a gente não tiver essa cooperação, né, como uma sociedade, como um todo, a gente não vai conseguir superar isso de forma correta. A gente precisa realmente
ter essa consciência. A gente precisa se proteger e proteger o próximo para o mais cedo possível conseguir dar um fim nisso tudo, nessa situação. Maravilha, excelente. Obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao Departamento de Marketing, à diretoria. E semana que vem estaremos de volta com um novo tema. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.